Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Diz mais: ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Diz mais, o 3: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que o deixou devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Diz mais, Hébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebei vinho, por causa do monstro, porque ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Diz mais, fez de mim vide uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Diz mais, lamenta com as virgens que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Diz mais, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, os olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Diz mais, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Diz mais, cingi-vos de pano de saco, e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco. Por quê? Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Diz mais, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai-vos, os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Coloca o 2, capítulo 2. Vamos já para o capítulo 2. Diz assim: tocai trombeta, ó Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Diz mais, dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde o povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos diante, de geração
em geração. Diz mais: à frente dele vai o fogo devorador, atrás a chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolador. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim corre. Diz mais: é estrendoando, como carros vêm saltando pelos sinos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Como povo, como ordem de combate. Diante deles treme os povos, todos os rostos empalidecem. Corre como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurre uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Não empurram uns aos outros, mas cada um segue o seu rumo. Arremete contra lanças e não se tem no seu caminho, não se detém no seu caminho. Assaltam a cidade, corre pelos muros, sobe às casas, pelas janelas, entra como ladrões. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retira o seu brilho. Êxodo capítulo 15, por favor. Capítulo 16 e o verso 15. Diz a palavra do Senhor: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vos alimentar. Coloca para mim agora João capítulo 6, o verso 48, que diz o quê? Eu sou o pão da vida. O 49 diz o quê? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O 50 vai dizer: este é o pão que desceu para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Amém. Presta bem atenção. Eu vou ser muito breve, não tenho muito tempo. A palavra do Senhor, ela é muito direta. Quando eu li a Joel vai relatar um lamento muito grande. Ele vai dizer: veio o gafanhoto e comeu. Veio como manada, como exército. Comeu toda a plantação, tudo que vocês tinham. Por quê? Deus está no controle de tudo. Quero dizer para vocês, Deus, Ele é o Deus que dá ordem. Quando é para prosperar, Deus não depende do tempo, Deus não depende do momento. Deus é quem dá ordem. O tempo é dele, o momento é dele. Se Ele quer abençoar, a bênção também é dele. Ele estabelece tudo ao seu tempo. Entenda que muitas vezes você vai prosperar exatamente no momento mais difícil que a economia passa. Muitos prosperaram na pandemia, quando tudo pensou que estava errado. Muitos começaram a dizer: estou ganhando dinheiro. Como? Comércio fechado. Então tudo estava dando certo para muita gente. Não dá para compreender. Muitas pessoas estavam sendo abençoadas através da pandemia, enquanto outros estavam perecendo. Não dá para entender as coisas de Deus como é que é. Então tem hora que as coisas começam a acontecer e você não compreende. Mas entenda, tudo está no plano de Deus e no projeto de Deus. Não é do jeito que nós queremos, não é da maneira que nós queremos. Planejamos uma coisa. Eu creio que em 2018 muita gente planejou em viagem, pensou em dar passeio fora do país. Mas entenda, quando foi em 2019, todas as fronteiras fecharam. Tudo agora ficou trancado. A Covid veio ali, final de ano. Então você vai entender que as coisas mudou de um dia para a noite. Por quê?
Porque Deus, Ele é o dono do planeta. Eu estou dizendo que não foi o país do Brasil, não foi os Estados Unidos, mas Deus trancou o mundo todo. Deus, Ele tem um poder em suas mãos. E ali então somente Joel vai declarar e vai dizer: eu conheço um Deus, que Ele é poderoso. Entenda, Joel vai dizer: veja o que está acontecendo. O gafanhoto veio, e o que sobrou do gafanhoto, sabe, do grande, o menor também veio em seguida e comeu o resto. E o que ficou de resto, veio outro gafanhoto e comeu o resto do resto. Então muitos começaram a perecer. O gado agora começou a ter fome, não tinha mais comida para o gado, não tinha mais comida para o homem. E Joel está declarando e dizendo: sabe quem está permitindo isso? O Todo-Poderoso. Ele é grande, Ele é fiel. Se Ele manda, ninguém é mandado. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então Joel está dizendo: só existe uma coisa para nós, só existe uma situação para nós. Tudo que nós precisamos é exatamente nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Tudo que nós precisamos é nos lamentar. Só que Ele está dizendo, entenda, não é simplesmente as crianças, não é os velhos. Agora todo mundo tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Todos têm que clamar, vestir os panos de saco. Joel está dizendo: quer que Deus se volte? Então quebranta os vossos corações. Joel vai escrever e vai dizer: não adianta rasgar as vossas vestes, porque naquele tempo muitos pegavam as suas vestes e rasgavam como sinal de humilhação. Aí Joel vai dizer: não, Deus não quer que rasgue as vossas vestes, mas Deus que quer que rasgue os vossos corações diante da presença dEle. Deus quer que vocês se humilhem. Deus quer que vocês agora declarem realmente com sinceridade os erros que você tem. Deus quer que vocês digam para Ele: Deus, nós nos arrependemos, não somente de palavra, mas agora de atitude. Então Joel vai dar ensinamento, e Joel vai dizer: do campo à cidade, todo mundo tem que fazer. Joel está dizendo: do rico ao pobre, todo mundo tem que fazer. Joel está dizendo: do grande ao pequeno, do preto ao branco, do alto ao baixo. Joel está dizendo: toda nação tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se quer que Deus, Ele veja agora para nosso sofrimento, se quer que Deus, Ele olhe para nós e estenda uma bênção, que venha repreender agora o devorador, que venha repreender a morte, que venha repreender o prejuízo, que venha repreender agora essa destruição que está entrando dentro do seu lar. Você precisa entrar na dimensão espiritual. Como é que é isso? Mexa com o mundo espiritual. Então Jacó, naquele momento, ele entra no Val de Jaboque, ele muda a situação, muda até o nome dele naquela madrugada. Naquela madrugada Deus determina e diz assim: ó, me larga Jacó. E ele diz: não largo enquanto o Senhor não me abençoar. Deus não só abençoa ele, mas muda o nome dele e dá uma sentença de vitória. Deus está dizendo: eu estou te abençoando. Veja, Jacó já tinha sido abençoado pelo pai, mas ele está dizendo: eu quero também uma bênção do céu. Eu quero que o Pai do céu me abençoe de uma forma diferente. Por quê? Porque eu vou entrar em terras estranhas e eu preciso da bênção desse Deus. As lutas são grandes, as batalhas são enormes, mas quando Deus vai à frente, Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou à frente, corto o arco, quebra a lança. Ele é o Deus que você precisa caminhar. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, você vai ter que entender que precisa dele. Deus coloca o povo no deserto. O povo está cheio de ouro, de prata, de tudo, de riqueza, mas não tem um supermercado, não tem um shopping, não tem não adianta ter ouro e ter prata. Deus está dizendo: ó, tem hora que você vai ter ouro e vai ter prata e não vai ter nada, aí vai estar faltando tudo. Como é que é isso? Porque tem coisas que só Deus preenche. Não adianta ouro, não adianta prata, não adianta riqueza, não adianta nada disso. Quando eu vejo no capítulo 16 e o 15, quando ele diz assim, que ele é o pão que desceu do céu, porque o povo disseram assim: o que é isso aqui? Aí Moisés disse: isso não é isso, isso é a provisão, isso é o mantimento que vocês vão comer durante 40 anos. Moisés, mas como é que é, Moisés? Aí ele diz: isso é o pão que desceu do céu. Durante 40 anos vocês vão ter que comer esse pão. Todos os dias vocês vão vir colher aqui.
Ô Moisés, mas tem uma tribo ali que é orgulhosa, não come qualquer coisa. Aí Moisés está dizendo: esse pão é para o rico, é para o pobre. Como é o nome? Pão, pão, pão. Eu lembro que antigamente o pão que endurecia, eu sei que os antigos aqui vão saber, quem é mais velho aqui, ou da minha idade, vai saber que quando o pão secava, que não dava para comer, era proibido jogar fora, é ou não é? O pão é o quê? Sagrado. Você vai ver que na mesa do rico, do pobre, sempre vai ter pão. Do grande e do pequeno sempre vai ter pão. Do presidente da república vai ter pão. Da rainha da Inglaterra, pode ir lá na mesa dela que tem pão. E Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. O que é isso, Senhor? Eu estou dizendo que todos precisam da minha presença. Sem a minha presença ninguém subsiste. Sem a minha presença não adianta. E outra coisa, ele está dizendo: olha, o pão é santo. Não é para jogar o pão em qualquer lugar. Antigamente pegava o pão, quando ele se secava, que não dava para comer, a gente jogava primeiro na água, deixava amolecer para poder jogar fora. Eu lembro que dissolvia todinho para poder jogar fora. Não podia jogar o pão completo. A minha avó dizia que era pecado. Porque pão é o quê? Sagrado. O pão é sagrado e você tem que entender que nesta noite você veio comer um pão diferente. Nessa noite você veio comer um pão diferente. Jesus está dizendo nesta noite: todos precisam da minha presença. Todos precisam comer da minha carne, comer do pão, beber do meu sangue. Todos precisam comer do pão vivo que descer do céu. Quando eles dizem: Moisés, o que é isso? Moisés vai declarar e vai dizer: é o pão vivo que desceu do céu. Não tem padaria, mas o maná vai sustentar. Não tem mercado, mas será o pão que vai nos alimentar. Não tem shopping, mas tem pão. O importante é ter pão. Entenda que muitas vezes, se você está procurando aquilo que está próximo de você, que dá para te sustentar, e Deus está dizendo: ei, o pão é simples. Jesus também veio na simplicidade. Jesus veio e nasceu no lugar mais simples que podia nascer. Jesus nasceu na família mais simples que podia nascer. Jesus veio e habitou em um lugar mais simples. Aonde? Jesus habitou em Nazaré. É tanto que quando perguntaram: de Nazaré tem alguma coisa que preste? Aí disseram para ele: vem e vê. Ver que em Nazaré é diferente. Nazaré todo mundo diz que não presta, mas chegou pão em Nazaré. Não é qualquer pão, não é a padaria que tem em Jerusalém. Eu estou dizendo que em Nazaré chegou um pão diferente. É o pão vivo que desceu do céu e está vindo de Nazaré. Entenda que ninguém queria saber de Nazaré, mas agora todos querem saber quem é esse pão. Quem é esse pão que está em Nazaré? É o pão vivo que desceu do céu. Como é que ele é? O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus é o seu nome. É diferente. Não dá para entender, ele fala pouco. Esse Jesus, ele não quer muita conversa besta. Esse Jesus é diferente. Esse Jesus só sabe falar do pai dele, do pai dele, do pai dele. Não é José, ele diz que não é José, mas ele diz que o pai dele é do céu. Ele diz que o pai não é da terra, mas o pai é do céu. Então entenda, Jesus o tempo todo estava falando da grandeza do seu pai. E ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando vamos ler esse capítulo de João, no 6 até o final, você vai ver que 7 vezes ele vai dizer que é o pão. Ele é o pão. Ele é o pão que desceu do céu. E ele vai dizer o tempo todo: aqueles que comem desse pão terá vida, mas aquele que não come do pão já está morto. Jesus é o pão que você precisa comer. Então somente Jesus está ali. Todos querem saber quem é esse Jesus. Só que Jesus vai chegar o momento certo dele se apresentar. Entenda? Jesus, ele é apresentado para Filipe,
João ainda tem dúvida e diz assim: pergunta se, ô João, tu falasse tanto de Jesus, e agora tu quer que vá perguntar se é ele mesmo? Não pergunta porque eu estou com uma dúvida. João estava preso, né? João estava preso e mandou perguntar. Pergunta se é ele mesmo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim, ó, os discípulos de João chegam para Jesus e dizem: João mandou perguntar se é o Senhor mesmo. Aí Jesus disse assim: olha, melhor do que falar, eu prefiro que vocês me acompanhem para ver o que é que vai acontecer. Os discípulos de João começaram a caminhar com Jesus. Aí eles começaram a ver que o cego via, os paralíticos se levantavam, os surdos começavam a ouvir, quem estava endemoniado agora era curado. Jesus olha para os discípulos de João, aí diz assim: viram alguma coisa? Ele disse: é muitas maravilhas, coisas que nós nunca contemplamos. João pregou muito, mas nunca realizou essas coisas. Aí Jesus disse: diz para João o que é que está acontecendo. Eles correram para João e disse: João, ele é diferente, não dá para entender. Aonde ele passa, os demoniados começam a se manifestar. Ele basta levantar as mãos que o demônio vai embora. É incrível. Ele vai passando e pelas ruas, quem está doente começa a ser curado. Alguns até gritam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai até lá e ele diz: o que é que quer? Aí o cego diz: eu quero ver. Ele diz: então veja. Então não dá para entender a grandeza dele. Ele manda no céu, ele manda da terra. Então ele começa a ver as coisas que acontecem. Jesus está ali na tempestade. Naquele momento a tempestade começa a balançar o barco. Jesus dá ordem: te aquieta, mar. Ei, para de soprar vento. Nesse momento ele dá ordem. Então os discípulos começam a se perguntar e dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então entenda: todas as vezes que você começar a caminhar com Jesus, todos os dias você vai ter uma surpresa. Todos os dias você vai ter uma surpresa. Aí Joel está dizendo: é necessário que venha a desgraça para você adorar Ele? Não é necessário, adora a Deus. No momento que antes que a desgraça venha, Joel disse: vocês deixaram acontecer o pior, vocês deixaram acontecer a desgraça para poder buscar a presença. Mas nós precisamos agora nos render, nós precisamos buscar mais a Ele, porque quanto mais nos aproximamos dEle, Ele nos aproxima de nós. É disso que nós precisamos entender. Então somente Joel vai declarar e vai dizer: não permita que isso aconteça, porque a palavra do Senhor diz que o pecado, quando ele vem, a desgraça vem junto. Quando o pecado vem, a desgraça ela vem acompanhada, como leão, doido para acabar contigo. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Quando você falha, até constrangido você fica para orar. Quando você falha, você fica até envergonhado para direcionar suas palavras a Deus. Senhor, não mereço. Um dia Pedro chegou. Jesus chegou perto de Pedro e Pedro disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor ande comigo, eu sou desmantelado. Afasta de mim, Senhor, eu sou desmantelado. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Há momentos na nossa vida que tudo que nós precisamos entender é que nós somos falhos. Mas uma coisa não pode faltar dentro de nós: é um coração sincero e dizer: Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Aquilo que eu preciso, eu estarei, Senhor, fazendo. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: todos os dias você corre, todos os dias você vai atrás de um emprego, todos os dias você vai trabalhar, todos os dias você vai para o seu comércio, e você está preocupado todos os dias para ganhar dinheiro, para vos alimentar. Mas o verdadeiro alimento, a verdadeira comida e a verdadeira bebida sou eu. Por isso que ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que é, Deus? Anda na minha presença e faz o que é certo, para tu ver o que é que eu faço na tua vida. Anda na minha presença e anda na justiça de Deus. O que é a justiça? Andar certo,
Anda certo para tu ver. Não deixa que o diabo te aponte. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, alimenta o teu espiritual, porque o restante eu dou de conta. Alimenta o espiritual, busca a minha presença, porque as demais coisas sou eu que abro as portas. Sou eu que mando a provisão. Sou eu que converta o homem. Sou eu que abro as portas. Quando você se alimenta da minha presença, Ele vai dizer: a minha presença, quando está forte na tua vida, o jugo do diabo é quebrado. Até o que era para dar errado tem que dar certo, porque a presença ela quebra o jugo, a presença ela te abençoa, a presença ela te guia, a presença ela faz com que alguém te olhe diferente. Quando você está com a presença, alguém vai ter que ver que você não está só, mas tem uma presença na tua vida. Ele diz: não se preocupe com o corpo, mas se preocupe com tua alma, a qual o inimigo se levanta todos os dias para levar para o inferno. O corpo perece, e todos os dias estamos 24 horas preocupados com valores para poder alimentar o nosso corpo, mas estamos tão pouco preocupados com a nossa vida espiritual, que vamos viver eterna. Alimentamos mais o nosso corpo físico do que o nosso espiritual. Aí Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo. Vocês estão andando tudo ao contrário, porque vocês têm que se preocupar mais com o espiritual. Por isso que quando Moisés vai lá pedir para Faraó, ele vai dizer o quê? Deus manda pedir que você libere. Aliás, Deus manda dizer para você que libera o povo para adorar o Senhor, a caminho de 3 dias no deserto. Pastor, por que no deserto? Porque tem gente que só adora. Tem gente que só adora onde? Tem gente que só adora quando o negócio dá errado, rapaz. Tem gente que só é crente quando o negócio está apertado. Quando o negócio folga, nem aparece. Por isso que o Senhor diz: os melhores adoradores estão no deserto. Diga ao povo que vá para o deserto, porque no deserto eu tenho um grande milagre para acontecer. No deserto eu tenho um grande milagre para realizar sobre a vida deles. Deus está dizendo: seja crente no deserto, seja crente na bonança, seja crente na chácara, seja crente, quando estiver faltando tudo, seja crente no shopping, seja crente na fábrica, seja crente no seu trabalho, seja crente na igreja, aonde Deus te colocar, seja crente. Declare o nome dele e mostre que você é selado. Mostre que o seu espiritual está forte. Pastor, estou em jejum hoje, não tem problema. O importante é que você está alimentando o seu espírito. Enquanto tu alimenta o teu espírito, você está passando, caminhando para Nova Jerusalém e dizendo: Ele é grande, Ele é fiel. Tem coisas que vai acontecer na tua vida que não vai acontecer na vida de ninguém. Aí vão perguntar por quê? Aí você diz: é porque a presença anda comigo. O pão vivo que desceu do céu, eu me alimento todos os dias. Eu não esqueço esse pão, eu não esqueço esse pão, porque esse pão é que me alimenta. É dele que eu preciso, é dele que eu necessito para caminhar na presença dele. É me alimentar todos os dias. Por isso que de manhã eu vou lá, pego o devocional e já começo a me alimentar dessa palavra, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu não consigo abrir meus olhos antes que primeiro eu digo: bom dia, meu Senhor. Aliás, a maioria dos dias eu já abro os olhos louvando um hino. Se eu pegar no telefone, na minha consciência pesa. Não posso. Às vezes eu até pego, aí opa, boto para lá. Primeiro Deus, primeiro é Ele. Se não for Ele, quem sou eu? Na hora Ele diz: primeiro a minha presença. Se não for a minha presença hoje contigo, Júnior, qual o teu resultado final? Eu digo: não sei nem se eu volto para casa. Então por isso que tudo que eu preciso, Senhor, obrigado por esse dia. Abri os olhos mais uma vez, Senhor. Tu és o pão vivo que eu preciso me alimentar. Tem gente que já está com café na cama, mas eu não. O meu café na cama vem do alto, não vem da terra.
O meu café na cama primeiro é o Senhor dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu dizendo: eu quero me alimentar, Senhor. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta ter riqueza e não ter a presença? Do que adianta, Senhor, tantas coisas, se muitas vezes o principal eu não estou buscando? Tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus. Tanto tempo, né? Talvez a semana passada você viajou, você foi para a chácara. Terça-feira você trabalhou até 11 horas, até meia-noite. Na quarta trabalhou até 7. Assistiu, foi para o shopping, para todo canto. Aí Deus está dizendo: e o meu momento de comunhão contigo? Porque namoro sem se agarrar não é namoro. Aliás, casamento, namoro sem toque não é. Não tem. Você não conhece. Conhece? Só por telefone. Namorar só por telefone, quem quer? Aí tem gente que é o tempo todo. Não consegue se desconectar do telefone. Eu não sei se você viu, na China foi proibido. Aliás, na China praticamente está proibindo o telefone para o jovem. Por quê? Porque está matando as gerações. Aí agora o que é que está passando? Está passando lá um vídeo que tem dois meninos, né? Um que fica o tempo todo no telefone, e quando ele cresce, o resultado dele é um cara sem profissão, é um cara sem conhecimento, é um cara sem nada. Aí tem outro que larga o telefone, é um cara de sucesso, é um cara que cresce, é um cara que tem ideias e monta uma grande empresa, é um cara que vai virar advogado, é um cara que vai virar um juiz. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: um bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Tem crente que está esfriando espiritualmente. Tem crente que já não tem mais vontade de vir para a igreja, e não é outra coisa, é as redes sociais. Tem crente que já não tem prazer de buscar o Espírito Santo. O que é isso, pastor? É pessoas que se perderam no caminho, está se perdendo dentro da igreja. Pessoas que não têm mais vontade de sentir o Espírito Santo, de buscar a presença dEle. Eu não sei onde vai parar. E está uma luta. O pastor falou para mim: pastor, está uma guerra muito grande. O pastor lá de Goiânia disse: o maior problema hoje é pregar a verdade dentro da igreja. Por quê? Porque quando estamos pregando a verdade, a maioria estão achando ruim e indo embora, porque não querem ouvir a verdade. Já pensou quando você for corrigir seu filho, ele dá as costas e ir embora? Você quer? Está acontecendo dentro das igrejas isso, viu? Não é em Caruaru, é todo o país. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor vai dizer, quando Moisés ele monta o tabernáculo, ele monta tudo. Deus diz: Moisés, sim, Senhor, uma coisa, olhe para o tabernáculo. Olhei, Senhor. Ele diz: lá dentro tem o quê? Lá dentro tem a arca da aliança, a sua presença. Lá dentro tem azeite, tem um altar de sacrifício. Lá dentro tem a menorá, representando a tua perfeição, 7 espíritos. E aqui ficava 7 labaredas de fogo. Ele disse: Moisés, uma das coisas que não pode faltar, Moisés, dentro do tabernáculo é a menorá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Moisés, de dia e de noite esse fogo ele tem que arder, porque enquanto existir fogo da minha presença, pode ter certeza que vocês vão vencer batalhas, guerras, doenças, vocês vão vencer tudo, Moisés. E Moisés está dizendo: sim, Senhor. Aí ele diz: levanta os filhos de Arão. Arão, sacerdote, Moisés, sumo sacerdote. Levanta os filhos de Arão para poder estar alimentando o fogo. O fogo não pode se apagar. É a minha presença. Tem gente que não está mais nem aí para o fogo do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado,
eu senti um calor tão grande nas minhas costas, que até hoje, né, está marcado na minha mente. As coisas de Deus, não dá para explicar a presença de Deus. O fogo pegava sobre os pés e subia sobre as costas. Hoje crente já não sente mais, não busca mais, não quer mais esse negócio. Vem para a igreja, vai tomar santa ceia, mas às vezes está até intrigado, às vezes está com raiva do outro, não tem um coração quebrantado, não sabe, não sei como é que caminha desse jeito. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Eu quero que você entenda, santa ceia não é brincadeira. Eu não estou perguntando se você está perfeito aqui. Eu estou dizendo que você pelo menos tenha um entendimento do que é uma santa ceia. Se você não podia jogar o pão que o padeiro fez 4 horas da manhã, que acordou 2, para o pão estar pronto de 4, você não podia jogar fora de qualquer maneira. Imagina a santa ceia do Senhor. Não brinque. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, mas tem gente que se ajunta para pior. Ele está escrevendo uma carta. Paulo está dizendo para os crentes de Corinto, tudo, sabe, achando que estão certos. Aí Paulo diz assim: vou mandar uma carta para vocês. Ele escreve 1 Coríntios, primeira carta. Depois ele manda outra, mas primeira carta ele está dizendo: porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós. Dentro da igreja, divisão? Pois é, em Corinto já tinha divisão dentro da igreja. Entre vós quando nos reunir na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Eu estou desconfiado que é uma rodinha de rico e a rodinha dos. E dentro da igreja não pode ter isso. Ou tu é crente, ou então não se faz de crente não, que Jeová te pega, bexiga. É ou não é? Mas chegou a informação que há uma divisãozinha, grupinhos entre vós. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também vos aprovado se torne conhecido em vosso meio. Ele diz assim: quando pois vos reunidos no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? O que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor, e vocês não estão entendendo o que é que vocês estão fazendo? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Não tem vergonha? Tenha vergonha. Os que nada, envergonhados os que nada têm. Quer dizer, vocês querem ser melhor do que os outros e estão envergonhando os coitadinhos que estão ali fazendo tudo certinho. E tu quer se aparecer? A Bíblia diz que quando você se julgar melhor do que o seu irmão, você não merece nem a presença de Deus, rapaz. Você pode até ser melhor do que ele, mas para você carregar a presença, você tem que dizer que ele é melhor. Você pode até ser melhor que ele, mas para que Deus habite no teu coração, você tem que dizer que teu irmão é melhor. Por quê? É questão de você entender que o caminho e a cidade que vamos chegar, o caminho que vamos trilhar e a cidade que vamos chegar tem que ser montadas. Intrigado não entra, não adianta querer ser melhor, porque só vai os pequenininhos lá, só vai aqueles que entendem realmente que precisa da presença. Quando você achar melhor do que ele, você não vai, pode ter certeza que você não vai para lá. Não tem porventura casa onde pode beber, fazer suas festas, seus churrascos,
A igreja de Deus, envergonhais os que não têm. E que vos direi? Louvar-vos-eis essa atitude? Não, vocês estão certos. Só porque vocês têm dinheiro, dá o melhor dízimo? Não, não vou apoiar. Paulo está dizendo para eles: não vou apoiar, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é isso? Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí Paulo vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, quer dizer, a salvação do Senhor. Diga que ele salva. Até quando? Até que ele volte. Lembra que um dia Maria viu ele, teve a visão, quando estava ressurreto? E ali ele voltou para Maria, ali ele, se apresentou para Maria. Mas um dia ele está dizendo: vai me anunciando, porque daqui a pouco eu vou me apresentar para vocês. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, indignamente, a tradução era para ser melhor, porque é o seguinte: fazer, comer e beber sem entender a grandeza e o poder, não tome. Se não for para respeitar a altura, não tome. Porque se você senta com o presidente, se você senta com o governador, ele pode dar um pão amargo que você nem gosta de comer, mas em respeito a ele, você vai fazer o quê? Você vai comer. É ou não é? Você vai comer, porque você vai respeitar. Entendeu? Na sua casa você escolhe. O que eu quero dizer aqui, que nessa noite entenda: Deus, ele preparou um banquete para você nessa noite, para você declarar ao inferno que quem está fraco vai ser fortalecido, quem está doente vai ser curado. Por quê? Porque você vai comer o pão do céu. Você vai comer o pão do céu. Você vai comer o pão do céu. Você vai comer o pão que fortalece. E ele diz: mas por isso aqueles que comem o pão e bebem do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Diz mais: examine-se, pois, quer dizer, examine-se quer dizer o quê? Olhe para dentro de você e diga: eu não mereço. Pastor, eu não peguei essa semana. Não estou perguntando, eu estou dizendo que você não merece. Estou perguntando quem é santo aqui, não. Eu quero que você olhe para você e diga: eu não mereço. Mesmo você merecendo, você vai dizer: eu não mereço. Jeremias não pecou. Jeremias era profeta que Deus escolheu desde o ventre. Aí Jeremias orava como? Senhor, eu pequei, Senhor. Nós pecamos, nós erramos. Ô Jeremias, mas tu é separado, tu pode orar diferente. Tu pode orar e dizer assim: o povo pecaram, Senhor. Não. O primeiro a me colocar na posição e na brecha sou eu. O primeiro a dizer que eu não sou digno sou eu. Eu não sou digno. O primeiro a me apresentar e dizer: Deus, eu não sou digno, sou eu que tenho que me apresentar primeiro. Pois quem come e bebe sem ter a consciência de quê? De que você não merece, para comer do corpo e beber do sangue do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que entenda. Aí ele vai dizer: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, porque muitas igrejas estão celebrando a Santa Ceia como se fosse só apenas um pão e um suco, e estão tomando, e não é. Não é. Na igreja católica, para você, tomar a hóstia lá, você tem que fazer a Eucaristia, não tem isso, tem que. Eu lembro que até tentei usar aquele escapulário que eu achava bonito, aquele negócio lá. Eu era novo, eu tinha uns 10 anos, e quem tinha o escapulário eu achava bonito, rapaz. Eu digo: eu quero fazer esse negócio, mas Jeová não deixou chegar até lá. Tinha que fazer os processos, tinha
tinha que assistir umas coisas lá, né? E toda terça-feira parece que tinha um discipulado, toda terça-feira. E tinha que participar. Eita, como era difícil de assistir isso. Nunca cheguei no primeiro. Então, tudo que você precisa é respeitar o corpo de Cristo. Fica em pé toda a igreja. Deus quer mudar a tua história, você crê? Quando você reverenciar a presença dEle, Deus vai entrar na tua casa, na tua família diferente. Quando você reverenciar a presença dEle, Deus vai dizer: olhe, meu filho, aonde não tem ponte, eu vou colocar uma ponte para você caminhar. Aonde não tem porta, eu vou abrir uma porta para você abrir e entrar. Por quê? Porque você sabe reverenciar. Davi, escrevendo no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, a coroa é bom, o trono é legal, mas a tua presença é melhor, Senhor. Ei, dei sobre canta. Entenda que Deus, Ele está preparando coisas grandes para os fiéis. Respeita o teu irmão, respeita o teu líder, respeita aqueles que Deus te colocou para respeitar. E se prepara para uma cadeira de honra. Não é simplesmente porque você quer, mas é porque Deus tem te preparado para sentar em lugares que você nem imaginou. A tua educação não é por acaso, a tua sensibilidade não é por acaso, e a tua bondade não é por acaso, mas Deus está te preparando para um novo tempo. Deus está dizendo: aqueles que me honrar, eu honrarei. Honrarei os que me honram. Os que me desonram, eu também desonrarei. Mas essa noite Deus quer honrar quem quer honrar Deus. Então se prepara para você honrar. Deus quer te honrar. Pode deixar aquela que eu vou terminar de ler, só para concluir aqui. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes. Estão dentro da igreja e estão desviados. Estão dentro da igreja, mas não sentem mais a presença. É os doentes, os fracos. E os mortos? Aquele que nem a palavra consegue mais ressuscitar. Pregue para ele, tanto faz como tanto fez. Pode ser o melhor profeta. Esse é o quê? O morto. Os doentes, aqueles que estão tentando se erguer, voltar ao primeiro amor. A palavra do Senhor vai falar em Apocalipse: voltai ao primeiro amor, capítulo 2, creio eu, lá no finalzinho. Voltai às primeiras obras. Se não volta às primeiras obras, não tem como. Se estiver na tela, já me acompanha e coloca aí para mim. Eu vou ler. E ele diz assim, ó: contudo, se nós tivermos a cautela de julgar a nós mesmos, não precisa o pastor corrigir você. Você mesmo se corrige. É ou não é? A criança, quando nasce, como é que ela aprende a pegar a comida e colocar na boca? Como é que ela sabe? Do nada. Quando ela quebra um copo e ela sabe que está errado, como é que ela sabe? Alguém explicou para ela? Às vezes não sabe nem falar, mas já tem medo quando quebra um copo. Se esconde, né? Como é que ela sabe? Nós temos uma presença de Deus que nos ensina o que é certo e o que é errado. Ele diz assim, ó, Apocalipse capítulo 3 diz assim: conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quentes, antes fostes frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo não conheceste que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas. Deus se importa com roupa? Sim ou não? Não?
E por que ele pegou roupa e foi fabricar roupa para Adão? Deus se importa. Primeira coisa, Adão disse que não podia se apresentar a Deus porque estava... Aí Deus disse, se preocupe não. Mata um cordeiro e fabrica roupa para ele. Creio que Santa Cruz aprendeu com Deus fazer roupa. Certeza disso. Então, para vocês, Deus se importa com roupa. Adão estava o quê? E Deus fez o quê? Vamos continuar lendo aqui. Portanto, ofereço-te ouro refinado do fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez, e comprar o melhor colírio, para que, a ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto... Quem quer ser amado de Deus aqui? Está preparado? Deus tem um conselho para você. Está preparado? Se você está preparado, então chegou o momento de você declarar para Ele agora e dizer: Senhor, eu sou teu, Senhor. Agora eu tenho que, de fato, chegou o momento da minha decisão. Não adianta caminhar do meu jeito. Já vi que está errado mesmo. Então, Senhor, fala comigo. Usa o pastor mesmo. Tem hora que tem que dizer assim e deixar Deus falar. Não sou eu não, é a palavra. Não estou inventando, não estou construindo nada aqui de mim, mas eu estou apenas transmitindo a palavra, sendo representante do céu para você. Você tem a oportunidade. Ele diz assim: eu repreendo e corrijo a todos que amo. Se pois diligentemente arrepende-te e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu, assim como eu venci e me assentei com o meu no seu trono, você vai se assentar. Aquele que tem ouvido, compreenda. O Espírito de Deus está falando e você ouça, porque Deus é contigo. Que nesta noite você possa arrepender, ou você possa se arrepender e também perdoar aqueles que te ofendeu nesta noite. Você vai tomar a Santa Ceia. Não seja egoísta, arrogante, não seja. Você não veio aqui nessa noite para ser assim. Não, Deus te trouxe aqui para você se quebrantar. Deus te trouxe aqui para você entender que Ele tem coisas grandes na tua vida, mas você precisa mudar. Seja humilde, peça perdão mesmo. Não por você, que por você não pede, mas peça por Cristo, porque um dia Ele pagou um alto preço. Um dia Ele morre na cruz. Então somente naquele momento Ele está dizendo: quem é meu discípulo? Quem é meu discípulo? Porque eu perdoei aqueles que me crucificaram e aqueles que lançaram a lança, e quando eu pedi água me deram vinagre. Aqueles que me caluniaram, me bateram com aproximadamente 420 chicotadas, 40 chicotadas, 420 cortes. Então somente aqueles também eu perdoei. Chegou o momento de você perdoar quem te machucou. Chegou o momento de você perdoar aqueles que te feriram. Se realmente de fato nesta noite você veio tomar a Santa Ceia e de fato você entende que Deus te trouxe aqui para ser uma nova criatura, esse é o momento de você pedir a Deus: Deus, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Fecha teus olhos. Junto comigo você vai orar agora. Junto comigo você vai orar. Fecha teus olhos. Pai, em tua presença, Senhor, estamos aqui nessa noite. Viemos aqui rodear a mesa, Senhor, que um dia o Senhor sentou com Pedro, Tiago, João, os discípulos todos, Senhor, inclusive a Judas. Então somente o Senhor lavou os pés de todos naquele momento. O Senhor mostrou a sua humildade. E muitas vezes, como ser humano, Senhor, nós não conseguimos nem perdoar aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Não temos autoridade de orar ao Pai Nosso, porque nós somos devedores. E quem é devedor não tem voz altiva. Quem é devedor não tem como dizer que não deve.
Mas essa noite, Senhor, o Senhor diz que pagou um alto preço por nós. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas. E nessa noite, Senhor, meu Deus eterno, faz com que o nosso coração seja quebrantado. Quem sou eu, Senhor, para ser melhor do que alguém? Quem sou eu para ser melhor do que aquele que está do meu lado? É nessa noite, Senhor, que eu preciso que o Senhor adentre sobre cada coração aqui nesse lugar. Molda essa história. Tira essa arrogância, essa prepotência. Por isso que muitas vezes há uma frieza dentro de casa, há uma frieza que não existe mais aquele calor do Santo Espírito, porque Deus não habita em corações arrogantes. Deus não habita em corações de pedra. Deus não habita em corações que são maldosos, que está planejando mal contra o outro, desejando a desgraça do outro. Tem muitos, Senhor, que estão desejando desgraça, que dê tudo errado para o outro. Não tem coragem de abençoar. Não tem coragem, Senhor, de declarar que Ele é diferente. Oh, pode louvar ao Senhor. Pode louvar, minha filha, ao Senhor. Esqueça as crianças aqui, louve. Fechando eu, sim, os olhos meus